Oi gente, tudo bom? Eu sou a Stephanie, psicóloga clínica, atendo crianças, adolescentes e adultos aqui na cidade de Guaíba e sou uma das parceiras da Código Kid. E hoje o pessoal da Código Kid pediu para que eu falasse um pouquinho sobre as emoções, né? Como reconhecer e como lidar com as emoções nesse momento em que a gente está passando, né? Um momento de isolamento, um momento de uma doença que afeta todo nosso sistema emocional e também financeiro. Então, pensando por esse lado, eu queria começar a lembrar vocês de quando tudo isso começou. Quando começou, ali lá pelo dia 17, um pouquinho antes, né, que surgiu os primeiros casos de corona, muita gente teve algum tipo de sensação diferente, assim. Muitos não entenderam, não aceitaram que isso fazia algum sentido, que não ia nos envolver, né? Depois disso, então, depois dessa não aceitação, começaram a ter raiva, medo, pânico, histeria. O pânico tomou conta, né? As pessoas tiveram que realmente parar e se isolar. E aí, depois disso, a gente começou, então, a ter todo o cuidado necessário para poder passar por isso, né? Só que como a gente não sabia do que de fato se tratava, chegou um momento que a gente entrou em pânico total, né? Com cuidados extremos que são necessários, mas que hoje a gente já tá um pouco mais, né? Colocando isso na nossa rotina, mas a gente teve que parar a vida por causa disso, né? Então as primeiras sensações foram essas: pânico, medo, histeria. E a mente, né, o nosso cérebro, precisa elaborar e se adaptar. A gente precisa de um tempo para conseguir colocar em ordem o que a gente sente e o que a gente pensa para poder lidar com esse tipo de situação. Então, passaram-se as primeiras semanas e nesse momento agora, no momento atual que a gente tá, vem uma sensação de cansaço. Eu acho que vocês aí em casa, todos nós estamos com uma sensação de cansaço. É aquela sensação de que a gente teve que colocar muita energia no que a gente estava sentindo para conseguir nos controlar, conseguir controlar a ansiedade, o medo, né? E agora a gente tá cansado. Muita gente me diz: Stephanie, eu quero voltar logo, não aguento mais, eu tô cansada, eu não consigo mais ficar em casa, meu cérebro já tá explodindo. Então, essa é a sensação do momento, né? O cansaço de não poder controlar o que normalmente a gente controlava, né? Um cansaço para poder controlar as coisas que, na verdade, nesse momento, não tem como. A gente tá lutando contra algo que a gente não enxerga, né? A gente não sabe diferenciar os momentos que a gente tá lidando com o vírus ou não, né? O importante do isolamento é esse, né? Que a gente não vá pegar o vírus, passar para outra pessoa, porque a gente não sabe se a gente tem. E aí eu quero perguntar pra vocês, assim, né? O que a gente pode fazer pra amenizar o emocional nessa hora, né? O que a gente pode fazer, porque devido à quarentena, devido a esse momento, né? A gente não sabe quando vai acabar o estado de calamidade. A calamidade é uma calamidade emocional também, né? A calamidade é o que a gente sente com relação a tudo que tá passando. Nós estamos emocionalmente no estado de calamidade, onde a gente tá preocupado com tudo, né? E esse cansaço ainda faz com que a gente não tenha vontade de fazer as coisas, mas tem a aula das crianças, tem o trabalho que não para, né? Ou às vezes tem a falta de trabalho que também nos tira, né, a capacidade de pensar. Então, como a gente vai fazer para lidar com isso que a gente está sentindo, né? Com essas sensações nesse momento e traduzir isso para que a gente consiga viver melhor. O primeiro passo, né, é começar a se reconhecer, se readaptar e se reinventar. A gente precisa se reinventar nesse momento, seja em casa, seja com os nossos filhos, seja com a nossa capacidade de estar só. Então, a gente precisa ter essa capacidade de estar só. E nesse momento, então, essas palavras que eu disse, né, reconhecer, readaptar e reinventar, são muito necessárias. Porque a gente precisa ter um equilíbrio entre saber da doença, ter os cuidados necessários e viver, né? Cuidar de quem a gente ama, mas também viver a vida.
E quando a gente tá num momento em que a gente tá cansado, tá estressado, tá com essa sensação de mal-estar, a gente acaba querendo viver lá na frente, né? A gente já quer que isso acabe logo, que isso passe e que a gente não precise mais passar por isso. Então a gente não vive agora, a gente vive lá na frente. Tudo que tá acontecendo agora, a gente passa sem perceber, né? E muitas vezes a gente acaba não conseguindo viver com qualidade nesse momento, né? A qualidade para os nossos filhos, pra gente e para as pessoas que a gente ama. Então, essa é a minha ideia, né? Que vocês possam pensar o que hoje vocês podem fazer para conseguir mudar isso, né? O que hoje vocês podem fazer para pensar no agora, já que daqui a pouco isso tudo vai passar, né? Porque essa é a ideia, eu quero que passe logo e que vá, né, pra frente. Então, o que a gente pode fazer agora para quando a gente passar, a gente ficar melhor? No primeiro momento, é a rotina, né? A gente realmente precisa mudar a rotina e criar estratégias de trabalho e de questões de casa separadas pra gente poder viver melhor dentro de casa. E aí, então, pra poder se organizar, né? Ficar com os filhos, fazer o tema, todas essas coisas que são necessárias, né, nesse momento, mas que a gente não tá fazendo. E aí, a outra coisa, eu anotei aqui pra gente não esquecer, é o que eu quero perguntar pra vocês, é realmente exatamente isso, assim, como vocês querem estar, ou como vocês querem ficar depois dessa crise. Porque, assim, tudo isso realmente vai passar, entende? Tudo isso vai passar. Uma hora ou outra vai passar, a gente não sabe quando, não sabe como, mas vai passar, né? Mas vocês já pararam pra pensar que após essa crise, como vocês querem estar, entende? Porque assim, vocês querem estar bem, vocês querem voltar a trabalhar, mas a gente precisa cuidar do agora pra conseguir trabalhar melhor ali na frente, né? Muito provavelmente a gente vai ter que ter capacidade de reinventar pra conseguir reinventar depois que tudo isso acabar. Porque não vai ser mais como era antes, entende? A gente vai ter que se reinventar, inovar, porque as coisas vão voltar diferentes. A gente vai voltar numa capacidade diferente. A economia vai estar diferente, entende? Então, assim, vamos avaliar isso, né? Como a gente quer viver daqui pra frente e como a gente vai controlar a nossa vida agora para conseguir fazer isso futuramente. Porque não adianta a gente pensar lá na frente e não viver o agora aqui, entendem? Então isso é muito importante, né? Pensar na rotina, né? Pensar no como a gente vai fazer para cuidar dos nossos filhos, pensar como vai ser para dividir os filhos, o trabalho em casa, né, e poder lidar com isso de uma forma melhor, porque por enquanto essa sensação de cansaço que a gente tá sentindo tem a ver com a nossa ansiedade, com a energia que a gente coloca nisso, e automaticamente a gente não tá dando e olhando para o agora, a gente tá olhando lá na frente, né? Eu já tô aqui pensando que semana que vem, eu espero que isso tudo já tenha passado para poder voltar a trabalhar, né, para poder realmente voltar à minha vida normal, entende? Mas isso causa totalmente na gente uma sensação de ansiedade, em que é por isso que a gente tem que se esforçar mais para fazer as coisas em casa. É por isso que a gente tem que se esforçar mais para poder cuidar do tema lá, das atividades do nosso filho, porque a gente já não tá com o pensamento ali, entendem? A gente tá com o pensamento lá na frente. E isso não vai nos ajudar. Isso causa pânico, causa ansiedade, causa crises de ansiedade, né? Causa um estresse pós-traumático ali na frente, entende? Então, o estresse pós-traumático, ele vai vir depois que a quarentena passar. Depois que a quarentena passar, a gente vai ter o estresse pós-traumático. E aí, essa é a minha pergunta pra vocês. Vocês querem passar por isso depois que tudo isso acabar? Ou vocês querem cuidar agora pra que quando tudo isso acabar, a gente volte bem? Entende? Porque é isso que é primordial nesse momento, né? É a gente colocar a energia no lugar certo e entender que a gente tá sentindo, que a gente tá pensando. Se eu tô aqui com meu filho, eu vou estar aqui com meu filho agora. Entende? Se eu tô aqui mexendo no celular, eu vou estar mexendo no celular agora. E isso também é uma coisa muito importante, porque nessas últimas semanas eu vi
bastante sobre as pessoas brigando, né, na rede social, brigando por motivos banais, assim. Então, discussões que não tem nada a ver, assim, discussões de partidárias, discussões que talvez façam algum sentido futuramente, mas que agora era o momento da gente parar de discutir e olhar para as nossas coisas, para as nossas vidas, né? O tempo que a gente tá discutindo no Facebook, no Instagram, lá com as pessoas que muitas vezes a gente não conhece, com a nossa família, a gente podia estar dando atenção para os nossos filhos, né? O que é mais fácil? É a gente estar certo e ter razão, ou a gente fazer as coisas terem qualidade de vida, né? Nossa família, principalmente. Então, é isso que eu fico pensando, né? Acho, sim, bem importante que a gente possa ter opinião, todos têm que ter opinião, a opinião tem que ser ouvida. Mas talvez nesse momento, o tempo em que a gente fica lá discutindo e escrevendo na internet, a gente poderia estar pensando no agora com os nossos filhos, né? E falando nos nossos filhos, como eles ficam, né? Como fica eles também nesse momento, porque eles estão ali junto com a gente. E assim, eles não podem ter a essência de ser criança, porque eles não podem sair na rua, eles não podem brincar com um amiguinho, eles não podem ir pra escola, eles têm que ficar em casa, no máximo no pátio, né? Então, isso são coisas que a gente tem que pensar. A criança não tá podendo ser a sua essência nesse momento também, né? E criança é assim, criança é curiosa e inquieta, né? Se a gente não estiver junto com eles nesse momento, eles vão acabar tendo mais dificuldade de se concentrar e de focar no que eles precisam fazer. Vão ficar ansiosos, vão ficar trocando de brinquedo o tempo todo, vão ficar mais bagunceiros, vão ficar mais, às vezes choram mais, entende? Então, tudo isso eles acabam sentindo também, assim como a gente, né? E o fato da gente concentrar nesse momento e parar e pensar, agora eu tô aqui, tô ansiosa, sentindo que eu tô muito preocupada com o meu lado financeiro. Não vou poder dar atenção agora. O que eu posso fazer pra melhorar isso? Então eu vou colocar num papel as coisas que eu preciso fazer no meu trabalho. Ok, acabou isso, né? Vai dar atenção pro filho, então fiquem com a atenção plena nele, né? Não fiquem pensando no depois que isso acabar, porque senão vocês não vão dar atenção pra eles. Vocês não vão dar atenção pra vocês, nem pras coisas de vocês, né? E vão ter, sim, ali na frente, um estresse pós-traumático que vai fazer com que o depois não seja tão bom quanto vocês esperam que seja, certo? E assim, num primeiro momento, para lidar com as emoções, o mais importante é a rotina, né? Seja para criança, seja para adulto, como trabalhar, né? Essa inquietude, essa sensação de férias, né? É a rotina, né? Continuar com os horários para acordar, para dormir, para comer, com as atividades, né? A escola tem algumas escolas que estão mandando bastante atividade, mas tem outras que não. Eu sei que a Código Kid manda atividades para as crianças fazerem também, que eles adoram. Então, façam e coloquem as crianças em atividades produtivas, que eles precisam fazer e que eles gostam, né? Mas também fiquem com essa atenção de fazer coisas que eles possam se sentir úteis, né? Seja ajudar em casa, seja limpar, seja lavar louça, seja ajudar em alguma coisa, mas coloquem eles dentro dessa rotina para que a vida seja mais leve, entende? Porque imagina, muito provavelmente vocês devem lembrar, alguns, como era na infância de vocês. O tempo é muito diferente, né? O tempo que a gente leva dentro de um dia, para nós passa voando, e para as crianças demora muito mais tempo. Então eles ficam muito mais entediados ainda, né? Porque eles não têm essa visão de tempo como a gente tem. Então, para eles não estão pensando no depois, quando passar, porque eles não têm nem essa noção. Então, acaba que a gente não tá batendo na mesma frequência com os nossos filhos, sabe? Então isso são coisas que acabam influenciando diretamente numa boa rotina, num bom relacionamento dentro de casa, certo?
Então, assim, né, as crianças precisam de rotina para serem mais controladas, né, e a gente precisa entender o que a gente tá sentindo no momento, né, se a gente tá preocupado com o trabalho, se a gente tá preocupado, né, em ter conta, se a gente tá preocupado com uma doença, se a gente tá se sentindo bem por estar em casa, se a gente tá se sentindo cansado de estar em casa. Tudo isso a gente tem que parar, avaliar e pensar o que eu posso fazer com isso e mudar a minha rotina. Partindo daí, tudo vai ser melhor e vai ser diferente. A gente não vai estar pensando lá na frente, né? Então, se eu puder deixar para vocês algo nesse sentido de como passar como entender melhor o que a gente está sentindo e como lidar melhor com as emoções nessa quarentena, né? As estratégias que a gente pode usar são essas, né? É rotina, é parar e pensar o que a gente está sentindo e resolver, colocar num papel, né? Mas colocar em coisas que façam com que a gente pare de pensar lá na frente e pense no agora, porque isso tudo vai nos ajudar e vai fazer com que a quarentena fique um pouco menos difícil de lidar. Certo? Mas eu acho que é isso. Então eu quero agradecer o pessoal da Código Kid, muito obrigada. E vamos juntos, né? Vai passar, daqui a pouco isso tudo passa. E a gente tem que estar bem para esse passar, para esse passo novo que a gente vai dar, né? Vamos pensar assim, que eu acho que vai ser muito melhor de enfrentar esse momento, certo? Um beijo e tchau!